Muito bem. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do professor Márcio, de toda a equipe. Prazer conhecê-los e vou trazer então um pouquinho, continuando aí a fala da professora Maria Regina, pensando em quais são as evidências científicas que nós temos mais recentemente acumulado e como que isso se relaciona com a nossa alfabetização. Então, eu vou começar com uma historinha que foi citada pelo professor José Moraes, que é quem vai estar aqui na quarta-feira. Então, aproveitem porque ele é muito bom. Ele contou a seguinte história, que é uma história real. Tinha um senhor na Grécia que falava grego e lia e escrevia em grego, ok? Esse senhor foi para os Estados Unidos e desenvolveu a família lá, tal, e já era velhinho, começou a ficar cego. E ele sabia que ele iria ficar cego daí a um tempo. E ele amava ler. E ele sabia que ele ia ficar cego e que ele não ia mais poder ler. Então, o que ele fez? Ele chamou a netinha dele, que devia ter seus 5, 6 anos, e ele ensinou a neta a decodificar grego. A neta era americana, a neta falava e estava aprendendo a ler e escrever em inglês. Não tinha a menor intenção. Grego são outras letras, inclusive, né? Então, ele ensinou a neta a decodificar o grego. O que é decodificar? Ela via aquela letrinha, aquele conjunto de letras, e ela pronunciava aquilo em voz alta. Ela não sabe grego. Ela não tinha a menor ideia do que aquelas coisas significavam. E com o tempo ele realmente ficou cego. E aí a netinha então pegava aqueles livros em grego, lia em voz alta o livro e o senhorzinho que estava cego ouvia e entendia. Ok? Aí ele pergunta, é o livro dele, A Arte de Ler, ele cita esse exemplo e ele pergunta pra gente, que é leitor do livro, quem está lendo nessa situação? O que vocês acham? Então, o que ele fala é que quem está lendo é o conjunto dos dois. Ok? Quem está lendo é o conjunto. Qualquer um dos dois, independentemente, separadamente, não está lendo. Está fazendo uma parte do que a gente deve considerar ler. Então, ler, como a professora Maria Regina falou, é tanto eu transformar aquele símbolo impresso em uma fala, quanto eu compreender o resultado dessa conversão. Se eu tiver um dos dois elementos apenas, a minha leitura não é uma leitura plena, não é uma leitura competente, é uma leitura parcial. Então, nós, enquanto alfabetizadores, precisamos pensar nos dois processos, porque os dois processos são igualmente importantes. Se eu deixar um dos dois de lado, a leitura não vai ser competente, a leitura vai ser parcial. E como a professora falou, é uma multiplicação. Né? Então, se eu não tiver um dos dois, eu não tenho competência. Então, esse exemplo mostra bem assim concretamente para a gente, né, que a competência em leitura precisa desses dois processos, processo de decodificação e processos de compreensão, ok? Isso fica claro nos modelos mais atuais de leitura, então. Essa é uma outra representação que o João Batista traz, né? Então, já estou citando os dois próximos palestrantes, né? E ele mostra isso, né? A nossa competência de leitura é como se fosse uma corda. E como a corda tem vários fios, a corda é mais forte à medida em que ela tem fios, mais fios e fios mais fortes, mais bem consolidados. Tá? Então, cada fiozinho desse é uma competência que a criança vai precisar ter. Só que eu tenho grupos de competências. Eu tenho um grupo que é a competência da compreensão e eu tenho um outro grupo que é a competência desse reconhecimento de palavras. Dentro do grupo de compreensão, eu tenho vocabulário, eu tenho a estrutura sintática, eu tenho conhecimento de diferentes gêneros e textos literários, eu tenho conhecimento de mundo. Ok? Tudo isso, cada um desses é como se fosse, é uma metáfora, né? Mas cada um desses é como se fosse uma corda, um fiozinho ali da corda. Só que eles estão no grupo da compreensão. E eu tenho outro grupo, então, do reconhecimento, que é o que a netinha fazia, que é transformar o símbolo escrito em fala, que também tem várias cordinhas, também tem várias formas de eu fazer isso. E eu vou entrar um pouquinho mais para frente nessas diferentes formas de compreensão. Tá? Então, como que a gente sabe? Aí eu vou tentar trazer um pouquinho juntando com a neurociência, com as evidências que a gente tem. O que a gente sabe? Que o que a netinha fazia, quer dizer, o que essa decodificação que ela fazia, tem várias formas da gente fazer. Por exemplo, quando a gente lê isso,
ou isso? Quais são as características dessas palavras? Elas têm uma cor, elas têm um contexto, elas têm um formato visual que ajuda a gente a reconhecê-las. É o que as nossas crianças pequenas já fazem, né? Às vezes a criança tem lá 2, 3 anos de idade e ela olha para o Coca-Cola e já lê, entre aspas, Coca-Cola. Ela vê aquele rótulo, ela já sabe que é Coca-Cola. Ou McDonald's, ou enfim, né? Eu pus o Google porque hoje em dia é capaz delas saberem mais o Google do que o McDonald's, né? Então, enfim, são logos, né? São logos que a gente usa na nossa sociedade. Nós usamos e as crianças também usam. É uma forma de reconhecimento de palavras. Mas nós também conseguimos ler isso. Vocês conseguem ler em voz alta? Vamos lá. Ok, né? Cloridrato de ciprofloxacino. Deve ser assim que lê, eu também não tenho muita certeza. O que a gente fez para ler isso? A não ser pessoas que já, por exemplo, usem esse remédio, já estejam muito acostumadas com ele, né? Mas quem não usa, vai se labando a leitura. A gente está parecendo a criança lá do primeiro ano do segundo lendo, né? Ciprofloxacino, oxacino, enfim. Então, essa é uma outra forma de leitura. Vejam que ela é bem diferente da gente ler o Google, em que a gente bate o olho e já reconhece. Aqui não, a gente tem que ir silabando, tá? Ou, por exemplo, leiam para mim em voz alta, por favor. É uma palavra do português. Eu até procurei no dicionário, mas eu já esqueci o que significa. Mas vocês podem depois fazer um Google, né? Dar um Google. Googar, existe até o verbo agora, googar e ver o que a palavra significa. Mas, de novo, é uma palavra real, são palavras reais do português, que para ler nós usamos uma outra estratégia. Por quê? Porque elas são palavras desconhecidas pro leitor. Aí entra a característica do leitor. O leitor não é familiarizado com essas palavras, portanto, a estratégia é outra. E aqui, vamos ler em voz alta, por favor? De acordo? Tá. É legal, né? Porque isso aqui é o oposto disso aqui, né? Se a gente fosse ler esse texto desse jeito, a gente ia ler tudo errado. Quer dizer, a gente ia ler certo, mas estaria errado. A gente não faria sentido, a gente não teria a compreensão do texto. Então, para esse tipo de texto, a gente usou outra compreensão, outra forma de reconhecimento de palavras. Então, é isso que a literatura mostra, que cada uma desses jeitos de reconhecer ou de fazer aquela partinha que é o que a menina estava fazendo, né? Cada um desses jeitos pode ser usado. E o uso de uma ou de outra é uma interação entre o texto a ser lido e as características do próprio leitor. Tá? Então, a gente não tem uma forma só de reconhecer palavras, a gente tem várias. Agora, o que as pesquisas também mostram? Que a nossa tendência natural, quer dizer, se não existisse escola, se não existisse professor, se a gente deixasse as crianças só em contato com leitura, a tendência natural do ser humano é ler da primeira forma. É ler como a gente lê o Google e a Coca-Cola, tá? Então, é tratar as coisas escritas como se elas fossem desenhos. E as evidências disso, vou fazer um pouquinho com vocês. Vamos lá de novo. Vamos supor que eu estou ensinando um alfabeto novo para vocês, tá? E aí eu falo, ó, isso aqui é pés, a palavrinha pés. Isso é a palavra diz e isso é a palavra ela. O que está escrito aqui? Difícil um pouco. Vou dar uma dica para vocês. Esta palavra pés se divide em 3 pedaços. Esse pedacinho é o som p, esse é o é e esse é o s. E assim por diante. E agora, o que está escrito aqui é a mesma palavra. Hã? Pai. Ok. Todo mundo entendeu o princípio? Né? Esse é o princípio alfabético que a professora Maria Regina falou. O princípio alfabético é as letras correspondem a pedaços da fala. Quando a gente se depara com uma palavra que do ponto de vista escrito, ela é nova. Não é que a gente nunca ouviu, que a gente não entende, é que do ponto de vista ortográfico ela é desconhecida para a gente. A gente pode usar este recurso
para derivar qual é aquela palavra, tá? A gente entende o que é isso? Vocês sabem o que é pai? Sim. Por que a gente... vejam, a gente decodificou, não decodificou? Decodificação permitiu a compreensão? Permitiu, porque a compreensão é um processo de outra natureza. A compreensão é um processo do significado, do conceito, da linguagem oral. E o reconhecimento foi uma via para a gente chegar à compreensão. Tá? Então, o que a gente pensa, o que a gente sabe hoje em dia, é que quando a gente dá um princípio alfabético, quando a gente dá instruções de correspondência entre as partes escritas, no nosso caso, as letras, e as partes faladas, no caso, os sons, a gente está dando para a criança a mesma coisa que a gente fez aqui, olha. A gente está dando à criança ferramentas para ela usar para decodificar palavras novas. Tá? Isso não tem nada a ver diretamente com compreender ou com não compreender. Isso tem a ver com decodificar, essa é a parte da netinha, tá? Compreender é a parte do avô. Compreender é um outro processo que nós temos que ensinar junto, paralelamente, durante a alfabetização. Tá? Então, voltando às evidências de pesquisa, o que a gente sabe, então? A gente sabe que tem diferentes formas de reconhecimento de palavras. A gente sabe que se a gente não ensinar a criança, ela vai ficar naquela primeira, que é a leitura logográfica, mas que a gente não consegue ler palavras novas, palavras desconhecidas, se a gente só tiver aquela leitura. Se a gente só lê logograficamente, a gente só vai ler aquilo que a gente já conhece. A gente vai ser incapaz de ler palavras novas. Isso que eu fiz com vocês, aquele exemplo, foi feito com pesquisa científica, né? Então, é um estudo de 2015, um estudo depois, né, do século atual, né, do milênio atual, que fez exatamente isso. Olha que interessante, os pesquisadores queriam saber assim, você, professor, o jeito que você ensina em sala de aula faz alguma diferença no cérebro da criança? Vocês acham que faz ou não? Faz. Eles mostraram isso comprovadamente por meio de neuroimagem. Então, olha que interessante. Eles ensinaram, e aí eram até adultos, hein? Não eram nem crianças. Mesmo assim, teve diferença. Eles ensinaram adultos nesse novo alfabeto, como eu mostrei a primeira vez para vocês, a palavra como um todo. E depois, eles mostraram para os adultos, dividindo e segmentando as palavras nos seus fonemas. Tudo bem? Então, um método mais global e um método mostrando a correspondência letra-som. E os pesquisadores fizeram a neuroimagem desses adultos. Então, eles viram quais eram as regiões do cérebro que respondiam quando o professor dava uma instrução global ou quando o professor dava uma instrução dividindo por fonemas. E o que eles viram foi muito interessante. Olha, quando a gente separa por fonemas, quando a gente dá essa dica do código alfabético para os adultos, no caso, eles ativavam regiões de hemisfério esquerdo. Tá certo, porque hemisfério esquerdo é a região responsável pela linguagem, tá? Quando a gente não dá essa dica, quando a gente faz só a palavra como um todo, não fala da relação entre letra e som, a área ativada é a área de hemisfério direito. O que o hemisfério direito faz? Ele processa desenho, ele processa objetos. Olha que interessante, Emília Ferreira já falava isso, lembra a distinção que a criança começa a fazer entre letras, né, linguagem e outros códigos? Então, isso depende da instrução que o professor dá. Hoje a gente sabe, por esses estudos de neuroimagem. Se você não der uma instrução explícita entre a relação letra e som, a criança vai tender a ficar tratando a palavra escrita como se fosse um desenho. Não só comportamentalmente, mas neurologicamente. Quem vai responder quando ela olhar uma palavra escrita? Quem vai responder é o hemisfério direito, que processa objetos. A criança só passa esse processamento para o hemisfério esquerdo quando ela começa a fazer a relação entre letra e som. Isso é muito importante, porque isso mostra que você, professor, o que você faz em sala de aula favorece a criança a entender que a palavra escrita não é um objeto, ela é um signo linguístico. Ou desfavorece essa compreensão por parte dela, tá?
Então, a nossa tendência natural, sem a escola, sem o professor, é continuar tratando palavras escritas como se fossem desenhos. É continuar, entre aspas, lendo pelo hemisfério direito. E isso só muda, só passa para o hemisfério adequado, que é o hemisfério linguístico, quando a criança recebe instrução da correspondência entre letra e som. Tá? Isso está bem documentado pelos estudos de neurociências. Esse foi um outro estudo, né? Porque aquele lá foi um estudo artificial, né? Mas aqui foi um estudo real, feito com um adulto analfabeto, pelo pessoal do Hospital Sara Kubitschek de Brasília, junto com o DAN. E o que eles fizeram? Então, eles trabalharam com um adulto, então, estudo de caso, né, que era analfabeto, e ele começou a ser alfabetizado, então, nesse estudo, depois de adulto. E eles foram fazendo essa neuroimagem, quer dizer, quais foram acompanhando as mudanças cerebrais que foram tendo com a alfabetização. E eles começaram trabalhando com um método que era global até silábico, tá? Eles ficaram trabalhando com esse adulto, com um método global, com algumas instruções silábicas durante 16 meses. Bastante, né? 1 ano e 4 meses. Tá? O que eles observaram? Muito pouca diferença de ativação neurológica. Muito pouca diferença. O estudo está publicado, vocês podem ler depois. E pouquíssima evolução em termos de leitura e escrita. Na 17ª semana, eles mudaram para uma instrução em que havia correspondência letra-som, em que o princípio alfabético era explicitamente trabalhado. E olha a diferença de ativação que a gente tem no cérebro dele em um período muito curto de tempo, em relação a 1 ano e 4 meses que ele tinha ficado sendo trabalhado antes. Tá? E isso foi acompanhado de melhora em consciência fonológica e de melhora em leitura e escrita, que era o objetivo, ele estava sendo alfabetizado. Então, o que o estudo mostrou? Que mesmo no adulto, numa situação real, quando a gente introduz a instrução fônica, a gente desperta regiões no cérebro que não são ativadas para nenhuma outra função, exceto para reconhecer palavras escritas. Então, a gente tem essa região do cérebro, que é chamada agora de a área da forma visual das palavras, que é uma área que fica especializada para leitura. É assim, quase que como se a gente fosse fazer um exame neurológico para saber se a criança está lendo ou não. Sabe, ninguém vai fazer isso, né? Mas se a gente pudesse fazer, seria isso. Será que essa área já está sendo ativada quando ela vê a palavra escrita ou ainda ela está fazendo hemisfério direito? Tá? Então, alfabetizar é quando a criança passa a fazer esse reconhecimento do ponto de vista neurológico para o hemisfério esquerdo. E isso aconteceu tanto naquele primeiro estudo quanto nesse, que é um estudo conduzido no Brasil, quando a pessoa recebe a instrução da relação entre letra e som. Tá? Ela precisa dessa informação, ela precisa entender, e isso, gente, não é uma memorização básica, isso é uma compreensão de um código, tá? Extremamente sofisticado. Ela precisa entender esse funcionamento do sistema escrito, ok? Muito bem. A mesma coisa a gente observa, por exemplo, na dislexia, que é um outro estudo, né, um outro transtorno com uma alteração neurológica que nos informa muito sobre como que as pessoas leem. Vejam, aqui em cima a gente tem neuroimagem de crianças sem dislexia, tá? E aqui embaixo a gente tem a neuroimagem de crianças disléxicas. Vejam que nas disléxicas não tem essas ativações. Estão vendo? Esses vermelhinhos são áreas ativadas. Aqui a gente não tem. Tudo bem? Que regiões são essas? São as regiões que processam sons da fala. Aqui é uma tarefa de rima. As crianças estão vendo se 2 letras rimam ou não, não é nem escrita. Então vejam que a dificuldade das crianças com dislexia, ela é prévia à leitura propriamente dita. Ela já está presente quando a criança tem que analisar a fala do ponto de vista fonológico, quando ela tem que analisar os sons da fala. Né? Então a gente tem uma hipoativação aqui. E aí, o que a gente faz com essa criança? Dá remédio? Põe o professor para trabalhar com ela. Olha aqui o que acontece depois. Olha a ativação no cérebro das crianças depois que o professor começa a
trabalhar sistematicamente com relação letra-som. Olha como era antes e olha como fica depois. Tá? Então, assim, quem vai mudar o cérebro dessa criança é o professor em sala de aula, trabalhando com o código alfabético. Né? Isso é muito importante, é muito legal. Tanto que em vários países de Europa, América do Norte, a dislexia ela não é considerada... No Brasil também não é, né? Se a gente vê lá a lei do atendimento educacional especializado, por que não tem dislexia lá? Porque quem trabalha com dislexia é o professor dentro da sala de aula. Ela não precisa de um atendimento especializado. Ela precisa da instrução que ela pode ter dentro da sala de aula. Não precisa tirá-la, não precisa de um recurso extra para ela. Eu preciso fazer o que é certo, né, na alfabetização regular. Tá? É por isso que ela não é considerada um quadro que requeira atividades extra-sala. Né? E, de fato, as pesquisas mostram isso. Olha, a gente consegue essa ativação. Tá? Muito bem. Então, nós temos já bastante evidências de quão importante é essa instrução. É só ela? Não. Lembra que tem toda outra área da compreensão? Então, o que nós precisamos fazer? Um balanço entre essas duas formas de instrução. Compreensão e reconhecimento de palavras, porque as duas são fundamentais para a gente poder ler de uma forma competente, tá? Com esses resultados todos advindos dos estudos das neurociências, o que aconteceu em vários países? Eles revisaram as suas instruções curriculares, os seus PCNs, né, as suas diretrizes. Então, nós tivemos, dos anos 2000 para cá, vários países mudando as suas diretrizes curriculares. Tá? Eu vou dar 3 exemplos só para a gente, mas tem muitos outros. Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar. Primeiro, Reino Unido. Né? Os parâmetros curriculares deles são muito lindos. Acho que vale a pena a gente ler. Né? Eu trouxe aqui só um resuminho. Eles falam claramente que o objetivo pedagógico na alfabetização deve ser em 3 níveis. Eu tenho o nível da palavra, eu tenho o nível da oração e eu tenho o nível do texto. Todos são importantes. Eu tenho que trabalhar com os 3 níveis. Tá? Então, ele chama isso de holofotes. Olha, todos os holofotes são importantes. Mas o equilíbrio entre eles varia, dependendo do estágio em que eu estou na leitura. Então, o que eles dizem? O que eles mostram? Que na primeira fase do ensino, e aqui não tem muita idade, né? Pensa assim, minha criança está alfabetizando no pré. Se a minha criança está sendo alfabetizada no primeiro ano, é primeiro ano. Então, assim, a primeira fase da alfabetização formal, tá? Nessa primeira fase, deve haver uma ênfase forte e sistemática no ensino fônico. À medida em que os alunos ganham fluência, o ensino muda a ênfase para uma leitura avançada e habilidades de composição no nível do texto. Olha que interessante que eles colocam. A sequência precisa ser correta para o ensino e aprendizagem efetivos da leitura. Tá? E continuando, eles estão falando isso em 2000, esses parâmetros são de 2000, lá no Reino Unido. Os professores têm sido cautelosos demais com o ensino fônico. Olha que interessante. Quer dizer, os professores fazem tudo muito bem, mas quando chega no fônico, ele fala, acho que eu não preciso fazer tanto. Né? Ou, eu posso trabalhar mais com texto. Né? O que eles estão falando aqui, não, ele é tão importante quanto o texto. Tudo é importante, os 3 holofotes são importantes, a gente precisa trabalhar com cada um deles. E tem uma sequência. Tem uma sequência que, se eu não seguir, eu posso ter menos efetividade no processo da alfabetização do que se eu seguir. Estados Unidos, idem, também de 2000, os novos parâmetros deles. E eles fizeram uma coisa que é bem interessante, né? Eles perceberam que os alunos americanos estavam ficando piores na leitura. Eles começaram a ter um declínio na década de 80, de 90. Aí eles formaram uma banca. Tá? O governo formou uma banca. Falou, quero saber o que está acontecendo. Se virem, vão ver, vão estudar
digam pra gente o que está acontecendo e como que a gente pode reverter essa situação. E aí, nessa banca tinha pai, tinha professor, tinha gestor, tinha pesquisador, tinham todos os representantes, e eles estudaram 115 mil estudos. Eles pegaram esses 115 mil estudos publicados sobre leitura, analisaram todos e fizeram um relatório. Esse relatório é formado por 5 pontos, que eles consideram que são os pontos fundamentais para a alfabetização. Alfabeto, primeiro ponto, que é ensino de consciência fonológica e ensino dos sons, das correspondências entre letra e som. Segundo ponto, fluência, é um ponto importante também. A criança tem que ser exposta a atividades que permitam aumentar a fluência. Senão eu vou ter lá no 5º ano, no 6º ano, uma criança que até decodifica, que até entende, mas que é tão lenta no processo que quando ela chega no final do texto, ela já esqueceu o começo. E aí ela já não sabe mais do que o texto se trata, tá? Às vezes não é um problema de compreensão em si, às vezes é um problema de fluência. Então, eles colocaram fluência como segundo ponto. Terceiro ponto, compreensão, porque não adianta nada a criança saber decodificar e ter fluência se ela não tem vocabulário, se ela não tem compreensão de gêneros literários, se ela não tem compreensão de estrutura sintática. Então, toda a parte da compreensão é fundamental. Formação do professor, porque se não tiver formação do professor, nada disso adianta, porque é o professor que vai trabalhar com todas essas coisas com a criança, e uso de tecnologias. Tá? Então, bem interessante também os parâmetros deles. E a França? A França, a gente sabe, né, que tem uma tradição aí da ênfase na criança como atora, né, como um ator importante do processo de alfabetização, mas eles também revisaram seus parâmetros curriculares. E eles colocam que há uma necessidade na sala de aula de juntar a decodificação com a construção do significado. Exatamente aquela equação. Exatamente. Então, não dá para trabalhar só uma e deixar a outra. Eu preciso fazer com as duas coisas. Né? E eles colocam, olha que interessante, ó, a aquisição de leitura na abordagem fônica esclarecida não é um processo de treinamento mecânico, como, né, pode-se achar leigamente, mas pertence, ao contrário, ao domínio da descoberta do pensamento. Então, a criança tem que ser um sujeito ativo que pensa, que raciocina para usar o código alfabético. Então, isso deve estar muito longe de um treinamento, de uma instrução mecanicista. Tá? Os parâmetros franceses fazem questão de deixar isso muito claro. E saiu recentemente, agora 2015, uma nova diretriz francesa para a pré-escola. A gente fala tanto da educação infantil, né? Que eles falam para crianças aí de 2 a 5 anos? Olha, eles falam que nessa fase a gente precisa trabalhar com alguns pontos. Por exemplo, vocabulário. Tem que expandir o vocabulário da criança. Ela tem que ouvir história, ela tem que ter projeto, ela tem que expandir esse vocabulário. Uso da escrita, uso social, que a gente vai chamar depois de letramento, né? Tem que começar aqui. Para que serve a escrita? Qual que é a função da escrita? E 2 aspectos fundamentais, que acho que é isso que talvez faltem nos nossos parâmetros, né? Descoberta do princípio alfabético. Então, a criança precisa compreender as relações entre letras e sons. E desenvolvimento de consciência fonológica. O professor de educação infantil precisa trabalhar, estimular a consciência fonológica nas suas crianças. Tá? Então, esses são os parâmetros para a educação infantil na França. Né? Nós temos no Brasil, e eu vou mostrar um pouquinho de algumas atividades baseadas em instruções fônicas, só para exemplificar. Tá? Então, a gente vai começar, isso pode ser lá na educação infantil, ou pode ser no ensino fundamental. A gente vai trabalhar com consciência fonológica, né? A professora Regina já falou. O que é consciência fonológica? Consciência fonológica é a criança entender que o que a gente fala pode ser quebrado, pode ser segmentado em frases, em palavras e depois em pedaços menores que as palavras, como as rimas, as sílabas e, por fim, os fonemas.
Então, uma das primeiras consciências que a criança precisa adquirir é a consciência de palavras. Como fazer isso? Todo mundo acho que concorda que a criança precisa do lúdico, né? Que a criança, quando a gente acrescenta a ludicidade a uma atividade, isso fica mais interessante para ela. Então, muitas das atividades de consciência fonológica são jogos, são brincadeiras. Porque a gente pode, inclusive, começar na educação infantil e pode continuar ao longo do ensino fundamental, tá? Então, por exemplo, essa é uma atividade bem gostosinha, eu não vou fazer aqui com vocês por conta do nosso tempo, mas que a gente pode, por exemplo, chamar as crianças numa sala de aula e cada criança pode ser uma palavrinha de uma frase, por exemplo. Eu vou falar a frase, o menino comeu esse bolo. E aí eu chamo as crianças à frente. Daí cada criança vai ser uma palavra. Por exemplo, o menino comeu esse bolo. E elas estão aqui na frente, a gente está brincando. Aí vamos fazer, vamos brincar que o O foi sentar. Tá? O O foi sentar. O que sobrou? Menino comeu esse bolo. Quem que pode vir no lugar do O para a frase fazer sentido? Este? Aquele? Tá? E aí eu posso tirar, entendem o princípio da atividade? Eu posso tirar o bolo. Aí, de repente, a pessoa fala assim, então ficou, este menino comeu esse bolo, nem lembro que eu tinha falado mais, né? Esse bolo, aí a pessoa põe assim, carne. Aí a gente vai brincar, esse menino comeu carne, tá certo? Não, não tá. Então, o que a gente vai trabalhar nessa atividade? A ideia de que o que a gente fala é segmentado no nível léxico e que a gente precisa respeitar algumas regras para fazer essas combinações. A gente está começando a fazer a criança ter a consciência metalinguística, consciência sobre o que ela fala. Ela parou para pensar na fala dela. Ela parou para pensar que não dá para combinar com carne. Que tem que ser uma, então eu tenho que tirar as duas palavras juntas. Ela parou para pensar que o menino não é tudo junto, porque o pode sentar. E pode vir este. Ela deixa de aglutinar quando ela vai escrever o menino. Ela passa a ter menos erros de hipersegmentação ou de hipossegmentação. E isso tudo, veja, eu estou trabalhando oralmente com a criança por meio de um jogo, de uma brincadeira, que eu posso começar lá na educação infantil. Tá? E aí a gente pode trabalhar com vários conceitos de concordância nominal, concordância verbal, enfim, não com esses nomes, mas eu estou trabalhando com esses conceitos. Tá? É uma das atividades, por exemplo, que compõe uma alfabetização com instrução fônica. Depois da frase, a gente pode ir, por exemplo, para níveis menores. Por exemplo, o fonema, poderia ser a sílaba, a rima, a literação, fonema. Aqui é um jogo que a gente usa para desenvolver a consciência de fonemas. É um dominó. Só que em vez de ter números, a gente tem desenhos. E a criança vai, então, juntar. Então, vejam que em cada carta nós temos 2 desenhos. Por exemplo, aqui eu tenho milho e pintar. Aí as crianças vão brincar. Só que aqui ela vai ter que colocar um que comece com P de pintar ou um que comece com de milho. Então, eu estou brincando, eu estou dando um jogo para a criança, mas é um jogo linguístico, em que ela vai ter que, de novo, parar para pensar qual é o fonema inicial de milho, qual é o fonema inicial de pintar. Eu estou trabalhando com uma habilidade que vai ser fundamental para quando a criança começar a ler e escrever. Por quê? Quando ela for escrever milho, ela vai já saber que milho começa com esse som que é o mesmo de macaco, ou do nome dela, Marcelo. Entendem? A gente está trabalhando com a segmentação no fonema e com a consciência de que os mesmos sons se repetem nas diferentes palavras. Jogo do percurso, também a gente brinca muito com as crianças. Aqui você pode usar um jogo normal de percurso comercial, né? Você pode montar. A diferença é que, em vez de dado, a gente usa figuras. E nós podemos fazer segmentações no nível da sílaba ou segmentações no nível do fonema. Então, eu tenho um monte de cartinhas lá, de desenhos. Eu tirei celular. Ok, então eu estou no nível silábico. Vamos lá. Então, celular. Tenho 3. Então, eu ando 3 casinhas no percurso.
Entenderam? Ah, eu tirei telefone. Telefone, andei 4. Então, eu estou trabalhando com a criança de um jeito lúdico, o que é segmentação silábica. Entendem como não é uma questão de ser retrógrado ou ser... Eu estou trabalhando com a divisão silábica, não é porque na escrita ainda é fonêmica, porque isso é importante para a alfabetização, de uma forma absolutamente lúdica. Não estou fazendo a criança copiar 50 vezes a palavra segmentando as sílabas. Então, o jeito como a gente trabalha tem que mudar. E os princípios têm que ser princípios baseados em evidências científicas. E esse princípio da consciência fonológica é um dos princípios que as evidências científicas mostram, e isso está bastante evidente pelos parâmetros dos outros países, mostram que é absolutamente fundamental para a alfabetização bem-sucedida. Tá? Então, eu posso fazer isso no nível da sílaba, ou depois eu posso fazer isso no nível do fonema. Então, se eu tirei sofá, cartinha do sofá, e eu estou no fonema, a criança vai ter que pensar nos sons que compõem sofá. Ó, vamos pensar. Sofá. A. 4. Ela vai andar 4 casinhas no percurso. Tudo bem? Forma super lúdica de trabalhar com uma habilidade que é muito difícil, que é a consciência de fonemas. Como que se dá o trabalho com textos? Será que quando você trabalha com instrução fônica, você não trabalha com textos? Claro que trabalha. Lembra dos holofotes? Todos os holofotes são importantes. A questão é que, num primeiro momento, você vai trabalhar oralmente. Porque a criança ainda não lê e escreve de uma forma autônoma. Você vai ter todo o trabalho de compreensão, de inferência, de raciocínio no texto oral. Aos poucos, a gente vai passando para o texto escrito. Dentro essa é a nossa proposta de intervenção. Existem outras, mas dentro da nossa proposta de intervenção, o trabalho com a frase, que a gente segue um pouquinho os parâmetros britânicos. Então, a gente trabalhou no nível da palavra. Antes de ir para o nível do texto, a gente tem o nível da frase, que às vezes a gente pula. Mas a gente não deveria pular porque é muito importante. Por exemplo, eu posso mostrar esse desenho e pedir para a criança escrever uma frase. É uma atividade bobinha? Depende do que você faz com a frase. Depende de como a gente trabalha isso. Por exemplo, vamos supor que eu dou isso e falo para a criança escrever uma frase. E ela escreve assim. A menina ganhou uma corda. Ok? O que eu vou trabalhar com isso? Veja, eu já saí do nível da palavra. Então, eu já não preciso mais me preocupar tanto se ela escreveu a menina corretamente, porque eu já trabalhei. Eu já sei que muito provavelmente vai estar correto, que vão passar pequenos problemas, e aí a gente vai resolver. Mas aqui eu já vou trabalhar, por exemplo, fazendo a distinção para a criança entre fato e inferência. Olha que importante. A menina ganhou uma corda. Isso está dado? Ou isso é uma inferência sua? A gente não vai ver essa confusão depois, lá na frente? A gente não vai ver no Enem sendo redações zeradas porque a criança não entendeu o tema? Criança não, O adolescente não entendeu o tema? Não entendeu a proposta? Vamos começar a trabalhar aqui no nível da frase. Descrição, narração e discussão, posso fazer? Posso. Vamos escrever uma frase representando o que a criança está pensando, o que a menina falou nesse momento. Ou vamos fazer uma frase descrevendo a cena? Diferente, estou trabalhando com esses conceitos no nível da frase. Conhecimento prévio, detalhe versus ideia central. Aí a criança vem aqui e coloca, tem 2 risquinhos embaixo do pé da menina. Não está errado? Não. Mas eu posso discutir o conceito de ideia central. Será que é uma frase que melhor representa o desenho? Ou será que você se atentou a um pedaço, a um detalhe? Tá? Tudo isso eu posso trabalhar nesse nível. Depois a gente introduz sequência de ações para a criança começar a ainda escrever frases, mas agora a gente vai ter uma estrutura textual já. Então a gente tem começo, meio e fim. Aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, com sequenciamento. A noção de ter
a noção de que os textos precisam ter sequenciamento, eles precisam ter manutenção de personagens. Eu não posso começar com a Maria e terminar com a Joana. Ou, se for, eu preciso explicar por que ela mudou de nome. Tá? Precisa ter uma lógica. Depois disso é que eu vou... Então, vejam, lembra dos parâmetros labritânicos. Trabalhei no nível da palavra, trabalhei no nível da frase, estou trabalhando no nível do texto agora. Tá? Nós temos esses procedimentos informatizados, são jogos, né, que a criança pode fazer. E deixa eu mostrar rapidinho os resultados das pesquisas, porque essa é uma outra questão importante. Muitas vezes as propostas são feitas e não são seguidas de estudos. Eu fiz isso porque eu achei legal. Tá, funciona? Antes de você me dizer para eu fazer, veja se funciona e me mostra que funciona. Aí eu vou pensar. Então, a gente foi ver se funciona. Esse foi um primeiro estudo que nós verificamos a porcentagem de tempo que o professor dedicava no primeiro ano, tá, de escolas públicas. Porcentagem de tempo que ele dedicava à alfabetização, com base em fonemas e com base em textos, logo no primeiro semestre de alfabetização. E correlacionamos com o desempenho das crianças. E o que nós observamos foi que quanto mais tempo os professores dedicavam ao ensino de fonemas, maior o desempenho das crianças, tanto em leitura de palavras isoladas, quanto em compreensão de sentenças já escritas. E um dado mais chocante é que, quanto mais tempo os professores começavam a alfabetização com base em textos, pior era o desempenho das crianças. Tanto na leitura de palavras isoladas, quanto na compreensão de texto. Gente, isso é dado. Isso não é eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. São resultados. Por quê? Quanto mais tempo o professor trabalha com texto, nesse momento pior é para a criança. Porque a criança não tem os outros requisitos. Ela não tem consciência fonológica, ela não tem conhecimento entre letra e som. O trabalho com o texto nessa fase vai ser só um trabalho oral. Eu deixei de desenvolver as outras habilidades. Eu não estou fazendo a neta e o avô, eu estou fazendo só o avô. Eu esqueci da neta. Tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção para cuidar desse equilíbrio ao longo da alfabetização. E aí nós fizemos estudos trabalhando com os professores e com grupos de crianças, né? Tem os dois tipos de estudos, oferecendo intervenção com instruções fônicas para um grupo e comparando os resultados. Né? E aqui eu também não vou detalhar muito os gráficos, mas, enfim, a gente tem as evidências científicas mostrando que quando a gente introduz essas atividades, as crianças, de fato, têm uma progressão importante e elas chegam no nível das crianças que já estavam com bons desempenhos na sua sala de aula. Tá? Então, a gente tem melhoras em consciência fonológica, em leitura, em escrita. Os resultados permanecem no ano seguinte, quer dizer, eu trabalho com a criança, por exemplo, no pré, em escola particular, a gente fazia no pré, que é o ano de alfabetização. No primeiro ano, elas ainda estavam com ganhos. Ou na escola pública, a gente fazia no primeiro ano, no segundo ano, elas ainda tinham ganhos. Então, o ganho não se esvai, o ganho permanece. Tá? Então, vários estudos mostrando. E aqui... é uma tabela, né? Eu sei que tabela numérica assim, é meio chato, mas é importante da gente entender rapidinho. É o resultado das crianças em consciência fonológica, tá? Comparar crianças de escolas públicas comparadas a crianças de escolas particulares. Então, primeiro, aqui imaginem que a média era 100, a média das crianças era 100, da escola particular. As crianças da escola pública, vejam, tinham média de 40 e poucos. Então, elas acertavam menos da metade de itens do que as crianças de escola particular. Primeira coisa. Tá? As crianças que participaram da intervenção passaram de 40 e poucos para 80 e poucos. Intervenção feita pelo próprio professor em sala de aula de escola pública. Então, não é nenhuma
uma maravilha, falar, foi alguém que veio lá da universidade fazer? Não. O professor, ele mesmo, capacitado, fazendo essa intervenção. Então, vejam a diferença que a gente tem de resultado, tá? Então, as crianças aprendem se a gente ensinar. As crianças do grupo controle, quer dizer, as crianças que continuaram na sala de aula sem uma capacitação do professor para consciência fonológica, vejam, elas estavam com 46, elas diminuíram para 39. Isso mostra que, se a gente não fizer nada, a diferença entre a criança da escola pública e a criança da escola particular vai aumentar, não vai diminuir. Isso é dado, é número, é resultado de pesquisa. Então, de alguma forma, essas crianças elas estão ficando ainda mais defasadas em relação a uma habilidade que elas já estavam ruim. E elas podem melhorar se a intervenção for feita em sala de aula. Tá? Temos resultados com crianças, né, com diagnóstico de deficiência intelectual leve. Também funciona, quer dizer, essas instruções também ajudam essas crianças. Temos resultados em EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, também em que a introdução das instruções fônicas melhora o desempenho deles em relação a grupos que não tiveram essas instruções e que continuaram com o currículo regular da escola. Então, né, só para fechar, há muitas evidências científicas que mostram que nós precisamos equilibrar melhor os nossos holofotes. Por que aqui eu estou falando mais da instrução fônica do que da compreensão? Porque a compreensão a gente já trabalha. O que está faltando, o que as pesquisas mostram que está faltando no Brasil, é a mesma coisa que estava faltando nesses outros países. É a gente equilibrar melhor, trazendo o ensino do princípio alfabético, instruções fônicas, correspondências, letra som. Tá? A parte de compreensão está legal, continue legal, não é para tirar não. Deixa, acrescenta instrução fônica, porque isso vai melhorar o desempenho das crianças na leitura e na escrita. É isso, gente. Obrigada pela atenção.